Fala, meus queridos. Vamos para mais um estudo do dia, 1º de abril, quinta-feira. E foi um dia muito bom no índice, né? Se deslocou de forma bem clara. Excelentes oportunidades ao longo do dia, tanto na tendência como aí na lateralidade. E acabou cumprindo uma grande reversão de tendência. Até como era um tanto que esperado conforme o comportamento da abertura devido à localização. E para isso a gente vai dar uma breve olhada lá no 60. E aqui no índice para abertura, nós temos um mercado que teve essa primeira fase de máxima, boa pressão, boa pressão. O mercado equilibrou bastante, fechou o gap, né, como nós vimos. Fechou o gap aqui na base dessa perna. Dando essa fase de continuidade, reverteu com boa pressão compradora, a ausência de padrão vendedor veio se mantendo no comprador, chegou na localização novamente de referência, onde o mercado está decidindo se tenta romper ou não. Ele veio tendo, o mercado veio se deslocando, né? Veio tendo algumas pausas, mas nada tão forte em que gerasse uma grande expectativa de fase de rompimento máxima e derreter-se. Porém, a localização já é o mínimo necessário para que esse comportamento recente tenha alguma confirmação no intraday, gerando também um comportamento de barras, confirmando um pouco, dando mais força a esse comportamento recente nessa localização e também acrescido pelo comportamento de barras. E descendo lá para o intraday, né? Afinal, o que nós tínhamos era a necessidade de observação nesses níveis. Máxima do dia anterior, esse ponto de referência que veio tendo falhas, teve falhas aqui, teve a falha aqui. E se faz necessário observar a continuidade no mercado nesses níveis. E a partir do momento que o mercado vem com essa barra compradora em um ponto decisivo, que é essa máxima do dia anterior, não foi uma grande barra tendo um rompimento. Ainda assim, todo esse nível é alto naquela lateralidade. Apesar de não termos boa pressão vendedora, é necessário o mercado definir a direção, gerando probabilidade para um lado. Por isso a barra 1, inquestionavelmente, não rende uma estrutura de alta. Falha de rompimento de máxima. Essa barra 2 acabou por ser um bom sinal nesse contexto. Falha de rompimento de máxima de lateralidade. Não tenho que pensar demais. O mercado vem num comportamento de canal de alta já de algum tempo. É só a gente ver aqui, ó, observem, isso fica explícito. O mercado vem com fundos ascendentes e topos ascendentes. Fundos ascendentes, aí deixou o topo ascendente. E por que esse momento aqui é diferente dos outros, de qualquer outro aqui? Aqui não, mas aqui, principalmente aqui. Esse teste máximo e aqui esse teste máximo também. É porque aqui já haviam falhas mais repetidas nesse comportamento recente. E aprofundou. Conseguiu aprofundar. Aqui não conseguiu aprofundar tanto. E não à toa, o mercado se manteve no canal de alta. E inclusive a média de 20 do 60, como a gente pode ver, ó, acabou servindo como um suporte dinâmico. E um ponto de falta de continuidade, né? Então, se comportando como canal de alta, a expectativa é que o mercado mantenha fundos ascendentes e topos ascendentes até que comece a dar falha de máxima e aprofundar. A partir do momento que ele consegue aprofundar, os próximos testes de máxima
começam a ter cada vez mais peso de observação. E ó, fez aqui ó, 1, 2, 3, né? Aí 1, 2, 3, numa cunha maior. E dando aquela falta de continuidade, formando essa falta de continuidade na barra 1, barra 2 na abertura. Nessa localização, já é motivo de venda, o mercado veio se mantendo com boa pressão vendedora e formou uma perna com características de rompimento, com características de tendência. As barras vendedoras todas fechando abaixo do próprio meio. E essa localização aqui não era nada tão pesado para uma reversão. É, lógico, um ponto de observação, fechamento de gap aí, teste de fechamento do dia anterior, é ponto de observação natural. Mas com essa pressão de venda e a localização, nós precisávamos de um padrão comprador melhor. Veio uma boa perna de compra e o mercado formando algum fundo duplo aqui, o cara poderia imaginar no mercado aprofundando para cima, visando fechar gap acima, testar ponto de rompimento. Mas observem, o mercado deixou esse ponto de rompimento aqui sem ser testado, gap, pressão vendedora. Veio retomando com barras laterais de venda, mas é interessante também observarmos que as tentativas compradoras falharam. Observem essa inside aqui na barra 15. Foi uma venda muito bem contextualizada, muito bem embasada, acompanhada, devido à pressão vendedora, uma correção aí que chegou nos 50% aí ramelando, falhando, e deixou o gap aberto no ponto de rompimento, que inclusive eu vou marcar. E formando essa sequência vendedora, nesse contexto, compradores aí com um cenário ruim, barras de sinal na 18 ruim, já tem uma certa expectativa de falhar e acabou por falhar, o mercado vendendo fechamentos de barra após essa correçãozinha aqui, veio vendendo fechamentos, ó, fechou a barra 1, vendeu o fechamento da barra 1 e foram vendendo fechamentos, todos os fechamentos. Veio essa correção com uma pressão compradora relevante, porém o mercado fechou esse gapzinho aqui na pausa, deixou o gap aberto, começou a retomar vendedores, veio pressão vendedora, falha de retomada acima, mais pressão vendedora e acabou o mercado fechar o gap. Nessa lateralidade, mas observem, ele manteve uma distorção na venda. Compradores não apareceram, a não ser nas sombras. Além disso, nada. Se subir um tempo gráfico, nós temos uma barra compradora. Como eu disse, uma barra compradora. E o que aquilo nos diz? Aquilo nos diz que vendedores estão com distorção na probabilidade, eles estão dominando o mercado. Compradores com contexto minoritário. E veio retomando, manteve a distorção na probabilidade, 60%, quem sabe 80%. Dá pra dizer 80%, mas não precisa entrar nesse mérito. O que importa é entender a movimentação do preço. Entender que está muito mais forte para um lado e que as tentativas contra esse lado tendem a falhar. Que foi o exemplo aqui na barra 25. Acima da barra 23. O mercado tinha um bom contexto para falhar essas tentativas de reversão. Porque não havia um bom contexto para elas. Havia uma localização ok, porém, comportamento recente nada bom e comportamento de barras também nada bom. Então, a partir disso, o cara imagina que o mercado vai se manter vendedor e não deu outra. Eu não marquei uma estrutura de venda aqui por ser esse fundo de lateralidade e é interessante observar como o mercado tenta romper ou falhar, né, a mínima desse microfundo aqui, tentando fazer uma pequena lateralidade estreita aqui, enfim, não marcar rompimento. E quando essa barra 29 veio dando essa pressão, engatou aí para fechar esse gap
dessa perna de compra e eventualmente buscar também o gap mais abaixo. Porém, é interessante a gente observar que o mercado está situado nesse grande triângulo expandido, onde ele tem esses comportamentos aí recentes de canal de baixa e canal de alta. Ele vem no canal de alta de algum tempo, porém, conforme começou a equilibrar, revertendo um pouco mais as pernas compradoras, coisa que não estava acontecendo com tanta facilidade antes. Após o mercado vir falhar esse topo, uma grande terceira falha no canal de alta, engatou boa pressão de venda. Está bem contextualizado do mercado se comportar nesse canal de baixa também. E tá aí o triângulo expandido. Eis o triângulo expandido. O mercado apresentou falta de continuidade aqui, o cara podia pensar em abortar qualquer coisa, mas não tinha bom cenário para compra. E expectativa de reteste do fundo, teste de mínima. Acabou que veio em duas pernas. No fundo deixou esse sinal, mas ainda não era um bom cenário de compra. Deu aí um scalp, mas não acredito que seja um bom cenário para scalp. Em questão de scalp, 1 para 1 e o cenário, a probabilidade e afins. E temos também um canal de baixa. Por isso o cara pode se perguntar, mas a probabilidade também é que o mercado não rompa para baixo e se desloque lateralmente para dentro do canal. E faz sentido. Porém, não podemos negar que o mercado está predominante na venda. E por isso, pequenos padrões compradores não conseguem formar grandes formações compradoras, visto que é um padrão de compra pequeno para um padrão de venda muito maior. E se subirmos o tempo gráfico, isso aqui é um fundo duplo quase insignificante. E é interessante comentar, eu falei o quase estrategicamente devido ao fato de que estávamos num canal de baixa e o mercado formou um fundo duplo. Porém, esse contexto não embasava nem um pouco, não acompanhava nem um pouco uma boa probabilidade, um bom cenário para essa compra. Não embasava um bom cenário para essa compra. E por isso, é de se imaginar não ter grande continuidade, no máximo testar aqui a média de 20, no caso aqui no 15 minutos, e eventualmente tentar buscar aí o extremo, retestar extremo. E foi exatamente o que ocorreu. Porém, antes de eu ir para os 5 minutos, vale citar também algo muito importante que vocês devem já estar de olho, que é o gap aqui do 15, que foi justamente onde o mercado teve essa reação dessa perna de compra. Perdão, dessa perna de venda. E alguém poderia comentar, mas o gap foi fechado. Sim, no 5. Porém, se observarmos como essa correção aqui foi muito minoritária, o mercado se manteve comprador forte, a gente pode imaginar que isso aqui foi uma perna só. E foi exatamente como ocorreu nos 15 minutos. E por isso, aqui era um bom horizonte final para a estrutura de venda, também visualizando o canal de baixa. Aí voltando aqui para o fundo duplo, mesmo ele estando aí bem localizado, não estava bem acompanhado, tinha até algum comportamento de barras, mas não estava bem acompanhado com o comportamento recente. E o comportamento recente se faz muito necessário para a gente ter um bom embasamento recente para a estrutura do trade. É importante que o comportamento recente venha de forma harmônica, em sintonia com a estrutura que a gente acaba por ver. Como não tínhamos isso, é de se imaginar que não vai longe, acabou vindo aqui na média de 20 do 5, depois de mais de 20 barras de gap com a média, topo duplo, falta de continuidade, deu aí a venda de lateralidade, com um bom cenário visando o rompimento, boa pressão aí, mercado fazendo essa correção aqui, ó,
em duas pernas aí em 15 minutos, só acabou sendo uma correção em topo duplo, um pouco mais lateral. E aqui, por já ter mais de 20 barras, se observarmos aqui, ó, da barra 33 até a barra 53 aqui, o mercado lateral, temos um equilíbrio. Porém, o mercado se mantendo abaixo da média de 20 e sem formar uma grande, melhor dizendo, sem formar um grande comportamento de força compradora. Tentando formar aqui uma cunha de fundo, mas ela estava estreita, não estava boa, e o alvo da cunha que não é a base, fechar o gap da base, algo do tipo, como a gente pode ver o mercado ver aqui na direção do gap, fechou o gap. E por isso, o mercado se mantendo lateral abaixo da média, sem conseguir formar uma grande pressão compradora, ele acaba tendo espaço para se deslocar na direção da venda. Não é interessante o cara buscar vendas de rompimento, mas vendas de sinais altos, visando uma tentativa de rompimento, se ele vê um bom contexto, fazem sentido, e a partir do momento que falhou, ele tem que zerar. E veio. Não falhou, foi indo, aí vê aqui nesse fundinho de canal, né? Mas esse sinal comprador aqui muito pouco contra essa pressão de venda. O cara podia imaginar que era a menor probabilidade, podia imaginar de forma coerente, menor probabilidade na compra e o mercado se manter na venda. E lógico, isso aqui é só de forma didática, já é fim do dia. É interessante o cara buscar saídas mais otimizadas, por exemplo, entrar por aqui, botar stop aqui, aqui, e sair na mínima, sair no fundo. Não depender de grandes movimentos para finalizar o trade. Então, o que foi importante hoje no dia foi a falha de rompimento de máxima do dia anterior. Na barra 1, barra 2, bom sinal de venda, bem localizado. Então ele bateu os nossos elementos aí do checklist, 3 premissas básicas. E sendo esses elementos aí o contexto no ciclo, o comportamento recente, o comportamento de barras. E o contexto de ciclo nada mais é aqui. Qual é o contexto do preço no ciclo em que nós estamos? O contexto é alto, com uma falha de rompimento no mercado que vem falhando rompimentos recentemente. Deu essa falha de rompimento com um bom sinal, gerando um bom comportamento de barra, em bom contexto no ciclo, com um bom comportamento recente. Boa pressão de venda, imaginando um rompimento aí visando fechar gaps abaixo e eventualmente até o gap lá do 15 minutos, que era o gap aberto da base da perna compradora que eu mostrei lá. Boa pressão, correção sem aprofundar, boa pressão novamente, compradores ausentes, compradores ausentes, compradores ausentes, formação compradora ainda muito precoce para uma reversão, formação compradora precoce para uma reversão, falha de rompimento de fundo, premissa de lateralidade, mercado se mantendo a falhar. Tentativa de vir acima da média de 20, o mercado apenas fechou o gap aqui desse canalzinho e continuou se deslocando na baixa devido à ausência compradora e acabou por fechar o gap final, que é o dos 5 minutos, onde deu o sinalzinho de compra dessa alta, que acabou por ser toda a referência. Observem, deu a alta, começou a falhar a máxima e reverteu a alta, fim. Não tem muito o que pensar. Observem o 15 minutos para isso. Deu a alta, falha repetida de máxima, reverteu a alta. E o gap lá nos 5 minutos, por aqui. Fim de dia. O importante foi isso. Falha em boa localização, boa pressão, diminuindo probabilidade para o lado contrário, no lado da compra. E veio buscando o alvo do ciclo, que era a reversão dessa alta, até aqui.
E qualquer dúvida a respeito, qualquer comentário, é só chamar a gente no Telegram. A gente vai estar sempre postando essas análises ali no Telegram. O print, os comentários do dia também ao longo do dia, para poder a gente estar discutindo a respeito de tudo ali ao vivo. Justamente acostumando a analisar isso aí e anteceder esses movimentos. Sempre trabalhando com uma tomada de decisão que visa o edge, a vantagem, na expectativa da movimentação, e a partir disso você executar as medidas mais alinhadas com o comportamento do preço. Seja uma entrada que você faz ou não faz, uma saída que você faz ou não faz. E a gente se fala, povo. Abraço, tamo junto.